Tudo bem, galera? Professor Cleber Pinho, Direito Constitucional. Estamos aqui agora diretamente dos estúdios daqui da LAC Concursos, na capital do Mato Grosso. Direito Constitucional. Estamos na epopeia de estudarmos o artigo 5º da Constituição. Já estudamos toda a parte geral. Já chegamos até aqui, vimos toda a parte geral do artigo 5º. Estão falando de direitos individuais e coletivos. Estão falando de obrigações de não fazer de estatal. Estamos falando de obrigação de não fazer, obrigações de direitos de primeira dimensão. É o primeiro capítulo de todo o complexo do título 2 dos direitos fundamentais, ok? Já chegamos até o 33, é isso? Isso. Hoje vamos falar o inciso, 31, e hoje a gente vai começar o inciso 32, e vamos bater até o 78, ok? 78. Professor, mas vai conseguir bater tudo? A gente fez o seguinte, o que eu pensei? A gente vai bater todos os incisos, fora os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, a gente vai ter uma aula especial só para eles, ok? Habeas corpus, mandado de segurança, ação popular e alguns direitos do cidadão, direito de petição. A gente vai tratar numa aula especial para isso, ok? Hoje vai trabalhar os incisos que não estão contidos nesses remédios constitucionais, nessas super garantias constitucionais. Beleza? Sem muita conversa. Desliga aí, fecha o seu Facebook. Hoje tá difícil. Fecha aí o Facebook, esconde o celular, o WhatsApp aí. Vamos trabalhar direito constitucional. Espero que você esteja bem motivado para essa aula, que eu estou mega, super motivado. Montei um material aqui, ó, excepcional. Vamos lá. Proteção ao consumidor. Estamos no tópico 23. Vamos falar sobre o inciso 32 da Constituição. E fala assim: o Estado promoverá. Promoverá para fazer. Não vamos fazer, não dá para fazer agora. Vamos fazer, que daqui um dia a gente consegue resolver. Na forma da lei, a defesa do consumidor. Lembra quando a lei fala, eu vou fazer. Hoje não dá para fazer, mas vou conseguir. Essa norma é de eficácia o quê? Limitada. Lembra disso? Muito campeão de audiência quando pergunta isso. Quando a lei, a norma constitucional, ela não consegue de imediato efetivar os seus efeitos, a gente já fala assim que ela pode ser contida ou limitada. Perdão, imediato, só limitada. Limitada é que não consegue de imediato fazer seus efeitos. A contida consegue fazer, só que ela permite que uma legislação venha e reduza seu campo de atuação. A limitada não, a limitada ela precisa de uma lei. Ela precisa de uma lei para defender o consumidor, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, que foi regulamentado em 90, que trouxe efetividade a essa norma constitucional. Tanto é que, por exemplo, se a minha mãe, na década de 88, na década de 80, na hora que saiu a Constituição Federal, ela fosse fazer uma compra no mercado aqui no Mato Grosso, aqui na capital do Mato Grosso. Tinha um mercado antigo chamado de Mercado Morita, que ficava aqui na avenida principal, a Prainha, que é uma avenida principal aqui que corta todo o centro de Cuiabá, centro histórico de Cuiabá. E na Prainha lá tinha um Morita, lá imaginamos que logo que saísse em 88, ela fosse até o Morita, comprasse um alimento e ao chegar em casa descobrir se esse alimento estava estragado. Ela pegava o alimento, pegava a Constituição recém-publicada, de 88, e ia até o supermercado, falou, olha, eu quero reclamar e aqui está a Constituição. E ela fala que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Sabe o que o dono ia falar? Beleza. Só que a senhora pode até buscar a justiça, só que não tem lei para regulamentar isso, minha dona. Não tem lei. Como que eu vou ofertar esse direito do consumidor para a senhora? Direito à indenização? Não tinha. Não tinha. Vai no PROCON. Não existia PROCON ainda. Ela tinha o direito, só que esse direito não poderia ser exercido. Olha que loucura. E até hoje você vai encontrar algumas normas constitucionais que se você tem o direito, mas não tem como ser exercido, porque não tem a lei regulamentadora. Isso são as normas de eficácia limitada. Direito de greve do servidor público. Não vamos falar logo quando a gente estiver falando de direitos sociais, né? Se nosso bloco tivesse direitos sociais. Mas eu te falo, direitos sociais, o servidor público, lá no artigo 37, prevê que ele tem direito à greve. Mas isso será executado mediante lei. Até hoje não existe essa lei de greve. O que teve que ser feito? Teve que fazer um gato. Um ajuste lá no Supremo através do chamado mandado de injunção, que é um remédio que vai poder cobrir essa síndrome da inefetividade da lei. Que, na verdade, o mandado de injunção ele tem caráter individual, mas também pode ser proposto de forma coletiva. E assim o foi lá no Supremo. E o Supremo falou assim, enquanto não tem lei não tem a sua lei do servidor, usa a lei de greve lá do particular. Na época da minha mãe não tinha.
se ela quisesse assim o fazer. Só em 90 que veio a regulamentação. Beleza? Vamos ver o que eu anotei aqui. O direito fundamental de terceira geração, mesmo estando alocado no artigo 5º. Isso aqui é importante, tá? O direito à proteção ao consumidor é um direito de terceira dimensão. Tá? Não é segunda dimensão. Mesmo estando, aliás, não é de primeira dimensão. Mesmo estando dentro da Constituição Federal, é um direito de terceira dimensão. Ok? Um direito de terceira dimensão. Ok? Direito ao consumidor não está alocado está dentro do artigo 5º, mas não é direito de primeira dimensão, é de terceira dimensão, direito difuso e coletivo, beleza? Isso é importante, tá? Isso é importante. Não eficácia limitada de princípios organizatórios, beleza? A defesa, que vai ser organizada, ou organizou o PROCON e outros mais. Há uma divergência doutrinária, que alguns falam que é princípios programáticos, quando fala promoverá, tá? Mas é importante saber que é norma de eficácia limitada. O gênero tem que saber. A espécie nem tanto, mas você tem que saber o gênero, que é norma de eficácia limitada. E é um direito de terceira dimensão. Mesmo estando dentro do artigo 5º. Dimensão ou geração, ok? Tanto faz. Tanto faz. Dimensão ou geração, mesma coisa. Beleza? Hoje se usa melhor o termo dimensão do que geração. A defesa do consumidor é um princípio da ordem econômica e financeira estabelecido no artigo 5º, no artigo 770, é verdade. Tá? Quando você vai estudar a ordem econômica, lá tem os princípios do artigo 170, que fala sobre a ordem econômica, e lá está a defesa do consumidor. Beleza? O STF já entendeu que a proteção ao consumidor também é aplicada às instituições financeiras. Eu lembro da minha monografia de faculdade. Na minha monografia era a aplicação do CDC, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias. Não tinha isso à época. Depois disso, foi julgado o Madin e o Supremo entendeu que é aplicável. Então, está aqui hoje tranquilamente. Você pode entrar com uma ação diante do banco, diante da sua instituição financeira, lastreada, fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Maravilha! Não adianta a minha aula sem exercício, não é aula. Vamos fazer exercício, vamos lá. Olha lá. São exemplos de direitos fundamentais difusos, denominado de terceira geração. Olha lá, olha só como o examinador foi sacana. Quer saber se você sabe. Liberdade de reunião e normas de proteção trabalhista. A liberdade de reunião é direito de primeira dimensão, tá, gente? Pode anotar aí. Primeira dimensão. Trabalhista é direito social, é direito de segunda dimensão. Perfeito? Meio ambiente, terceira dimensão, ok? Previstos. Mas ele quer os dois, tá? E defesa do consumidor, terceira dimensão, ok? Beleza. Então a letra B, professor? É a letra B. Mas vamos ver as outras? Vamos ver as outras? Vamos lá ver as outras. A saúde é segunda. Educação é segunda, ok? Liberdade de reunião, primeira. Assistência social é segunda, ok? Liberdade de expressão, primeira. Liberdade de credo é primeira. Ok? De credo. Credo que está falando é crença, né? Credo de crença, ok? Beleza? A alternativa correta é a letra B, de bucéfalo. Vamos lá? Próxima questão. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta 3 dos chamados direitos sociais, expressamente mencionados no artigo 6º. Opa! Artigo 6º, professor. Nós estamos no artigo 6º, estamos no 5º ainda, professor. Mas vamos lá, vamos ver se tem algum infiltrado lá, ver se está certo. Liberdade de crença é do artigo 6º? Não, é do artigo 5º, professor. Nós estamos agora. Então está errado. Defesa do consumidor é do 6º? Não, é do 5º. Direito do trabalho é do 6º, é o único que salva aqui. Mas a questão está o quê? Está errada, beleza? Foi uma questão que eu adaptei de múltipla escolha. Beleza? Tem mais um, professor? Tem mais uma questão. Vamos lá, terceira questão. São princípios gerais da atividade econômica brasileira. Falei lá atrás que o direito ao consumidor, ele também faz parte, ele é um princípio da atividade econômica, ok? Fala assim, brasileiro nos termos da Constituição Federal, a propriedade privada, a defesa do meio ambiente e a defesa do consumidor. Tá certo, viu, gente? Tá? Já não coloquei aqui para não ficar muito material, mas dá uma olhada depois no artigo 170. Dá uma olhadinha lá e pega o 170, se for o caso, copia embaixo do nosso material, nesse ponto aqui, coloca o 170, principalmente a defesa do consumidor, beleza? Deixa lá para você lembrar que ele faz parte. Fechamos.
Evoluindo, vamos falar sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que é isso? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou do poder judiciário, tá? O princípio da inafastabilidade do poder judiciário ou inafastabilidade da justiça, também são sinônimos, você pode encontrar na prova. Fala assim, primeiro, a lei não excluirá... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Cuidado, esse não aqui é muito comum em provinha rasa, examinador querer tirar o não aqui, ó, e falar que a lei excluirá da apreciação no Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que é isso? Deixa eu te explicar, antes de falarmos da teoria aqui, propriamente dita. A lei, o direito, é a chamada terceira onda, né? Que tem um livro que fala sobre isso, a terceira onda, é a essência da justiça. Agora esqueci o nome do livro, mas trata sobre isso, que é a possibilidade do acesso da pessoa ao judiciário, Eu não posso criar barreiras para que eu, Kleber Pinho, possa buscar o Poder Judiciário. O Estado não pode trazer uma lei que possa impedir esse meu acesso a um direito meu que foi ameaçado ou uma ameaça de direito. Por exemplo, no consumidor. Te pergunto, no consumidor, se você tem um problema do seu celular, você comprou o celular nas Casas Bahia, ok? Na Casas Bahia, ou qualquer outra empresa aí de eletrodomésticos, você compra. Deu um BO, né? A gente fala, deu um BO no seu celular. Como é que você faz? Você foi lá, assistência técnica, é aquele jeito, né? Vai 15 mil vezes na assistência técnica, nunca resolve. Aí você fala, fica puto de raiva com o cara, fala assim, ó, vou buscar meus direitos. Você fala, pode buscar. A ideia é, primeiro, você tem que ir junto ao órgão administrativo executivo chamado PROCON, para depois buscar a justiça, ou você pode ir direto na justiça e ingressar com uma ação contra aquela empresa. Me responda. Se você disser, Kleber, professor, necessariamente eu tenho que passar primeiro pelo PROCON, para depois ir na justiça, eu acabei de criar uma barreira do seu acesso ao judiciário. E não pode existir essa barreira. Toda vez que existe um condicionamento para você buscar uma medida administrativa, para depois você ir para o judiciário, eu tenho aqui uma barreira de acesso ao judiciário e a lei não o pode fazer. Entendemos isso? Então, a lei não pode criar barreiras para que você possa ter acesso ao judiciário. Ok? Beleza. Entendemos isso? Maravilha? Vamos ler aqui o que eu coloquei para vocês. Por este dispositivo, a Constituição garante o acesso à justiça de todos aqueles que se sentirem lesados ou prejudicados por condutas praticadas por outro ou pelo próprio Estado. Também se inclui aqui o acusado de crimes, pois tem o direito de se defender. Óbvio, o acesso à justiça é garantido a todos, portanto, uma lei não pode criar obstáculos para que a pessoa possa buscar o abrigo junto ao judiciário. Em 2000, foi criado, junto à Justiça do Trabalho, junto ao Poder Judiciário, a CLT trouxe isso, a chamada CCPs. O que é CCP? Comissão de Conciliação Prévia. No nascedouro, a CLT determinou que, para você, o que era essa CCP? A ideia era muito boa mesmo. Por exemplo, deu uma rusga, um conflito trabalhista, a pessoa quer sair da empresa. Nada mais correto de tentar fazer uma conciliação dentro da empresa. Vamos fazer um acordo com... Hoje posso pedir... Antes não existia isso. Hoje eu posso ser mandado embora, né?
Eu posso pedir demissão ou posso fazer um acordo. Né? Antes não tinha isso. A CCP era uma forma de tentar fazer um acordo entre o patrão e o empregado dentro da empresa. Então tinha um representante da empresa na comissão e representante do empregado, ali de forma pareada. De mínimo 2 e máximo 10. Os dois ali sentados, tentando ali, digamos, estabelecer uma convenção. Um acordo. Só que você tinha que fazer isso daí para depois ir para o judiciário. Você não poderia ir direto para o judiciário. Você tinha que passar primeiro pela comissão de conciliação prévia. Era obrigatório você passar. E chegou no Supremo. E o Supremo falou, não é assim. Não posso obrigar a pessoa a uma seara administrativa para depois ir para o judiciário. Isso fere o princípio do acesso ao poder judiciário. E aí o Supremo julgou inconstitucional essa CCP. E falou que não é obrigatório mais. Você pode ir primeiro, você pode ir direto no judiciário e não passar na CCP. O que aconteceu? Acabou a CCP. Ninguém vai buscar, vai direto para a justiça. Ok? Beleza? Maravilha. Mas nem tudo são flores. Eu tenho exceções à regra. Quais são as exceções que eu conheço? Trouxe para vocês. Primeiro, necessidade de esgotamento das vias da solução na justiça desportiva. Na justiça desportiva, quando tem uma rusga, um conflito, uma lide, na questão de tomou uma penalidade de tantos jogos, não posso ter tantos jogos. Primeiro, o time, por exemplo, na seara dos futebolística, né? O cara primeiro tem que buscar a justiça desportiva, que é a administrativa, que na verdade não é nem justiça, tá? Não faz parte do poder judiciário a justiça desportiva. Chama de justiça desportiva por uma convenção da Constituição, tá? Primeiro, então, o cara vai ter que ir na seara administrativa da justiça desportiva, exaurir todas as instâncias da justiça desportiva, ok? Depois que exauriu, finalizou, aí sim ele pode buscar o poder judiciário. Beleza? Isso é uma exceção, porque eu sou obrigado a seguir essas regras para depois buscar o judiciário. Primeira exceção, justiça desportiva. E está na Constituição essa, tá? Essa aqui é a mais... é a campeã de audiência. Campeã de audiência em prova, então você vai grifar ela. As outras são constituições da jurisprudência, entendimentos. Mas essa aqui, campeã de audiência, eu quero que você anota e grifa principalmente essa daqui. Vamos lá? Próxima. Não cabimento de mandado de segurança enquanto pendente de julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Beleza? É uma forma. Não posso entrar com mandado de segurança se tem um recurso administrativo com efeito suspensivo sendo julgado. Não posso entrar com mandado de segurança enquanto não for julgado esse recurso administrativo. Impede meu acesso ao judiciário. Não posso entrar com mandado de segurança na justiça porque eu tenho que resolver a questão ainda no âmbito administrativo. 3. O habeas data só é cabível se houver recusa da informação por parte da autoridade administrativa. Perfeito. Só vou poder entrar com habeas data se recusarem a minha informação que eu pedi. Nós já vimos a diferença. Certidão propriamente dita é mandado de segurança. Se não é certidão, informação pessoal, aí é habeas data, que não esteja contando uma certidão. Né? Se negou para mim uma certidão, aí eu posso entrar. O mandado de segurança. Se negou para mim uma informação, aí eu posso entrar com habeas data. Se não há negativa, não posso. Então tem que esperar essa negativa. Tem que esperar o não administrativo para que eu possa entrar na justiça. Beleza? Nada mais que justo. Diante de ato administrativo que ofenda a súmula vinculante, a parte só poderá se valer da reclamação constitucional após o esgotamento das vias administrativas da solução do conflito. A súmula vinculante, que foi... Súmula vinculante é o entendimento consolidado do Supremo, que irradia para todo o Poder Judiciário e para o Poder Administrativo e para o Poder Legislativo na sua função atípica, que não seja legislativa, para que eu possa entrar quando, por exemplo, aqui no Mato Grosso, está acontecendo um nepotismo, por exemplo, estão contratando a pessoa diretamente lá, violando a súmula vinculante do Supremo. Eu vou falar, Supremo aí, ó, estão de sacanagem, estão violando aqui a súmula sua aqui. Para que eu possa ir até o Supremo através de reclamação constitucional, primeiro eu vou ter que exaurir todas as vias administrativas, tentar resolver de forma administrativa. Não deu certo, aí eu vou para a justiça. Beleza? Fechamos essa parte. Ainda sobre a inafastabilidade, eu tenho alguns posicionamentos do STF em súmulas, tá? Eu tenho a súmula vinculante 28, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. Quero discutir um crédito tributário. Aí exige, para você discutir se está certo ou está errado, tem que depositar. Não posso, tá? É proibido, é inconstitucional. Aí, porque é inconstitucional a exigência de depósito prévio, que esse depósito prévio
para que eu possa estar segurando meu acesso à justiça. Outra, súmula 667, que não é vinculante. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa, tá? Bacana? Mais uma. Súmula 684, é inconstitucional o veto não motivado da participação de candidato em concurso público. Para que eu possa ser vetado o meu acesso ao concurso público, tem que ser motivado. Esse candidato não foi admitido na prova técnica, tem que ser motivado. Esse candidato não foi admitido na prova psicotécnica, tem que ser motivado, ok? Motivado que é o fundamentado. Beleza? Questão, vamos lá, primeira questão. Lê aí enquanto tomo uma água. Questão puramente legal, né? Legislativa. Legal, diretamente na Constituição, sem muita dificuldade. Qual a alternativa? Fala, pô. Não poderá ser excluída por lei. É isso mesmo, exatamente. Isso aí. Nós temos a Constituição Federal, a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça de direito poderá ser excluída por lei? Não. Poderá ser excluída apenas por previsão legal? Não. Não poderá ser excluída por lei. É isso mesmo que está na Constituição. Poderá ser excluída por lei salvo em tratamento? Não. Poderá ser excluída por lei ou por não. Beleza? Maravilha. Facinho. Essa foi fácil. Próximo. Vamos lá. Essa é de você. Deixa eu pegar o controle do ar-condicionado aqui e eu já volto. Aqui, já voltei. Só baixar aqui o ar que está gelado. Os caras que colocaram aqui. Vamos detonar. Beleza. Vamos lá. E aí? Certo ou errado? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Vírgula. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, colocou uma condição, pode condicionar tal acesso ao prévio esgotamento de instância administrativa. Errado, ok? Não tem esse limite, não tem esse bloqueio, já falamos isso. A questão está errada. Beleza? Fácil, né? Muito fácil. Terceira questão, vamos lá. O princípio segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito denomina-se. Opa, fácil, professor. Só procurar. E aí? A proteção da coisa julgada e ato jurídico perfeito? Não. Da exclusividade e proteção dos bens jurídicos? Não. Da legalidade? Não. Da inafastabilidade do controle jurisdicional. Professor, você não fala esse nome. Sinônimo, anota aí. Pode colocar. Esse aqui é um sinônimo. Inafastabilidade do Poder Judiciário, inafastabilidade da Justiça, inafastabilidade do controle jurisdicional. Sinônimo. Beleza? Coloca aí. Colocou? Acrescentou? Acrescenta lá. Eu espero. Põe lá em cima. Colocou no material? Beleza. Vamos lá. Próximo princípio, o princípio da irretroatividade da lei, tá? Irretroatividade da lei. Só não confunde que aqui é todas as leis que não seja penal. A penal eu tenho outro princípio da irretroatividade da lei, tá? Mas porque lá, penalmente, é uma outra norma, tá? Ok? É uma outra regra. Irretroatividade da lei penal. Vamos estudar isso mais tarde, ok? Aqui eu estou falando de matérias que não sejam civis, não sejam penais. Fala assim, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei nova não prejudicará o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Consagrado na grande maioria dos ordenamentos jurídicos modernos, com a finalidade de resguardar a incolumidade das situações definitivamente consolidadas, de modo a preservar a segurança jurídica. Essa é a palavra-chave, tá? Esse princípio da irretroatividade vem para proteger a chamada segurança jurídica. O princípio da não retroatividade sempre esteve presente em nossos textos constitucionais, com exceção da Constituição Polaca de 37, que não tinha segurança jurídica, ok? E aí, eu venho definindo o que seria direito adquirido, coisa julgada, e para você entender o que é isso. E aí eu coloco no contexto o que é a ideia da lei que não pode prejudicar. Olha lá. Direito adquirido. Direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha como termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável a arbítrio de outrem, tá? Por exemplo, quando
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. O direito adquirido, imaginamos a seguinte hipótese. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Quando eu dou minhas aulas de direito trabalhista também, nas horas vagas, a gente dá aula de direito trabalhista também, gosto muito. A sua empregada doméstica, a partir do momento que você pagou para ela, além do salário, um sacolão, e esse sacolão você repetiu essa entrega todo mês, por um ano você entregou esse sacolão, por exemplo, esse sacolão incorpora o salário dela. Você, quando for pagar as férias, tem que pagar o valor do salário dela mais o preço do sacolão. Isso é direito adquirido. Direito adquirido é aquilo que já incorporou ao seu conjunto patrimonial, incorporou ao seu digamos assim, ao seu ordenamento. Direito adquirido é o ordenamento que eu falo, a sua constitucionalização, os seus bens, digamos assim. Está adquirido, ele já passa a ser seu. Ok? Por exemplo, imaginamos um direito trabalhista também, foi muito discutido aqui no Mato Grosso, o chamado RGA, lembra se chamava RGA, que é a abreviatura Regime Geral, algum valor que era aplicado, um déficit que era o servidor público, que era por lei estabelecido e os servidores começaram a receber mensalmente aquele valor estabelecido lá, um X lá, e de repente o Estado falou assim, não vou pagar mais. Não vou pagar porque não tem dinheiro. E foi e cortou. E a galera falou, opa, isso é dinheiro adquirido, não posso tirar o que eu já adquiri. Essa nova lei que foi estabelecida não pode retroagir, não pode atrapalhar. O princípio da retroatividade da lei. Não pode voltar para trás, não pode retroagir. Eu já adquiri esse direito. Entendemos isso? É como se fosse uma nova lei falando que a partir de hoje você não tem mais direito àquela sua casa. Eu falei, mas direito é meu patrimônio, faz parte do meu patrimônio. Como que eu não vou ter direito a essa casa? Tá entendendo? Esse raciocínio. Próximo. Ato jurídico perfeito. É o que reuniu todos os elementos necessários à sua formação, encontrando-se apto a produzir seus efeitos. Não precisa estar exaurido, basta estar consumado. O respeito ao ato jurídico perfeito impõe-se a todas as espécies de atos normativos e leis, inclusive as ordens públicas. Imaginamos um casamento. Você fez todo o procedimento do casamento, tudo certinho, casamento válido, você foi casado, está devendo casado. E vem hoje uma nova lei determinando que para que aquelas pessoas casadas têm que recolher uma taxa, vamos imaginar isso. Se você não recolher, aquele casamento não é válido, não tem como. Pelo fato que o seu casamento seguiu um rito, um ato perfeito, se consumou de forma perfeita. Então não pode vir uma nova lei e querer mudar as regras do jogo, tá entendendo? O ato jurídico perfeito é aquele que foi consumado, não precisa ser exaurido, mas foi perfeitamente realizado. Então não pode vir uma nova lei e querer atrapalhar o que já foi realizado de forma perfeita. Entendemos isso? E a última, coisa julgada. Coisa julgada deve ser entendida não como um efeito da sentença, mas como uma especial qualidade que imuniza os efeitos substanciais desta, visando garantir estabilidade, tutela jurisdicional. Coisa julgada é uma nova lei, não pode mudar o que já foi determinado pela coisa julgada, ou trânsito julgado, é toda decisão que não cabe mais nenhum recurso. Ela está sacramentada. Imaginamos que venha uma coisa julgada determinando que a pessoa ser condenada a 2 anos. Aliás, melhor, não vou mexer com o penal. Vou mexer com o direito civil. A coisa julgada veio a sentença condenatória, falou que por indenização, né? A indenização do empresário, a indenização objetiva na relação de consumo. Falou, tem que indenizar o valor de 12 mil porque estragou o carro que você vendeu. E esse carro apresentou um vício e você tem que indenizar o comprador. Você vai indenizar, transitor julgado. Vem uma nova lei e fala assim, não precisa mais indenizar. O vendedor de veículo não precisa mais indenizar danos causados ao seu veículo
do seu cliente no período de 1 ano. E digamos que semana passada teve uma sentença que o cara comprou, no dia seguinte deu problema, entrou com a ação e o cara teve que pagar, o dono do carro, digamos assim, lá, sei lá, o vendedor, ou o vendedor não, o dono lá da garagem, tá entendendo? Foi e mandou pagar, ele foi e pagou. Tá, realmente tá com problema, eu assumi o risco, vou pagar, e o cara vai e paga o comprador do veículo, o defeito do veículo, no menos de 1 ano. E vem uma nova lei e fala, ó, quem vendeu o veículo no menos de 1 ano não precisa pagar nenhuma indenização se der problema, tá entendendo? Aquele cara que já foi condenado na justiça, não tem como falar, legal, ó, tem uma nova lei agora, pô, tem que me ajudar. Negativo, não tem nada disso. Coisa julgada. Diferente de penal, condenação penal é uma outra conversa. Mas cível não tem conversa aqui. A lei não pode atrapalhar o que já foi sentenciado, já foi transitado em julgado. Beleza, você entendeu que tudo isso daqui vai proteger a chamada segurança jurídica. Imagina um mundo que a partir de cada vem uma nova lei e muda toda a regra do jogo. Casou, não pode mais casar. Ou casou, tem novos requisitos. O que você adquiriu não vale de nada. Ou uma sentença condenatória pode ser revertida, pode voltar atrás, pode mudar tudo porque mudou a lei. Então não teria vida, não teria paz social. Por isso é necessário estabelecer essa regra da irretroatividade da lei. Entendemos isso? Fácil, né? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Que garantia esse dispositivo consagra? A irretroatividade da lei, a expectativa de direito, juiz natural, o princípio da vedação no retrocesso, princípio da razoabilidade. Qual é? A primeira, né? Irretroatividade da lei. Muito fácil, professor. Fácil mesmo. Segunda questão. Matéria constitucional é muito fácil. Gostoso demais. A norma definidora de direito fundamental, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Constituição Federal, inciso 34. Pode ser explicada do seguinte modo. A lei não pode retroagir em detrimento da segurança jurídica do cidadão. Tá certo? Vamos ver a B. A lei ordinária não pode mais... A lei complementar pode prejudicar o direito adquirido, coisa... Nada disso. A Constituição não falou nada disso. Falou lei. Falou lei, amplo senso, tudo. Tanto ordinária como complementar, delegada, medida provisória, tudo. C. O princípio da legalidade não se aplica às pessoas jurídicas. Pô, aí fica esquisito, né? D. O princípio da anterioridade da lei penal não se aplica às pessoas jurídicas. Não é lei penal aqui. Direito adquirido não tem nada penal. O que nos resta, o quê? Letra A. A lei não pode retroagir em detrimento da segurança jurídica do cidadão. Bacana. Terceira questão, vamos lá. O artigo 5º, inciso 36, garante aos cidadãos a lei não prejudicará o direito adquirido ou ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A exegese, ou seja, a essência dada à garantia do direito adquirido é concorde sobre o reconhecimento do direito adquirido, dar-se-á no momento do preenchimento de todos os requisitos para exercício do direito tutelado, ou seja, a partir de quando seja autorizado ao interessado o recebimento ou gozo do direito tutelado. Beleza. O examinador conceitou para mim de direito adquirido, maravilha. Esse daqui, essa questãozinha já vai lá para o meu aporte, já vai lá para o meu caderninho, lá para poder colocar nos meus estudos. 26. Princípio do juiz natural ou legal. Vamos lá. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que significa esses princípios? Vamos lá. Primeiro deles, não haverá juiz ou tribunal de exceção. O que quer dizer isso? Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Veja, eu não posso inventar moda. Tudo aqui, para que exista uma punição de alguém, tem que existir o quê? Uma prévia combinação. Tem que existir o quê? Uma determinação legal. A regra do jogo tem que ser bem estabelecida. Quem é o juiz competente para poder julgar essa pessoa? Eu não posso criar, por exemplo, o cara é um assassino em série. E aí, no fórum, eu tenho 3 varas. E as 3 varas são que tratam de homicídio, tá? São varas do Tribunal do Júri, ok? 3 varas, bacana? E aí eu tenho um cidadão que é um hiper mega assassino. Quando tenho várias varas, acontece que esse processo vai cair num sistema eletrônico de distribuição. E aí vai ser distribuído
por exemplo, para uma dessas varas. Exemplo, chegou um processo hoje, vai para a primeira, outro vai para a segunda, outro vai para a terceira. Aí vai fazendo essa sequência. Esse é o procedimento do Brasil, ok? De forma simples. Digamos que chegou um cidadão mega assassino, ok? E aí o correto é colocar a sequência, a primeira vara é a competente, ok? Porque foi a terceira e essa é a primeira. Perfeito? Você está comigo? Seguiu acompanhando o raciocínio? Só que aí esse cidadão, como ele é muito perigoso, e eu sei que o juiz dessa terceira vara, ele é mais mão pesada, eu direciono esse processo para esse juiz da terceira vara, saindo da regra, criando uma exceção. Isso não pode existir. Também não pode existir um tribunal de exceção, digamos, vem o assassino, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um colegiado, vamos juntar 3 juízes aqui para poder julgar esse sacana, e faz isso. Isso não é admitido na nossa norma interna. No Brasil não admite isso. Na norma interna não admite, o Brasil não admite um tribunal que foi criado só para tratar de um assunto. Ou um juiz só para tratar de determinado assunto, fugindo da regra. Isso já existe no direito internacional? Isso existe no direito internacional, viu? Um exemplo disso é o Tribunal de Nuremberg, tá? O tribunal que foi criado pós-Segunda Guerra para poder julgar os generais nazistas, ok? E aí foi feito o Nuremberg é quando o Tribunal de Exceção, que é permitido no âmbito internacional, hoje tem um TPI para isso, né? O Tribunal Penal Internacional, é como se... Eu lembro quando eu era moleque, eu ia jogar bola na rua, o que a gente fazia? Junta, não é isso? Pegava um, pegava outro e fazia um time. Juntava, né? Aqui, o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Exceção é isso, eu faço um junta. Eu junto os caras aqui, vamos fazer o julgamento desse cara aqui, junto os juízes e montam. O Tribunal de Nuremberg foi isso, foi feita uma coletânea de juízes para poder julgar esses caras. Depois acabou, foi dissolvido. Então a ideia é essa, no Brasil, no jeito... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Interno não é permitido o juiz e o tribunal de exceção. Fechamos? Embaixo, ainda dentro desse contexto, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ok? Também se prende ao juiz natural. Eu não posso ser julgado de um crime por um juiz, por exemplo, de família. Eu vou ser julgado lá na vara de família, que trata de separação de pessoas, uma sentença penal. O juiz não é competente para isso. Entendendo? Eu só posso ser condenado, sentenciado, processado por juiz competente. Eu não posso ser julgado por juiz incompetente. O juiz do trabalho, imagina um juiz trabalhista fazendo uma sentença condenatória de um réu. Entendeu? Eu vou condenar esse cara. Não pode. Tem que ser um juiz competente para isso. Beleza? Juiz natural ou legal. Bacana? Vamos ler um pouquinho aqui o que eu trouxe para vocês. Os critérios de escolha do juízo devem ser estabelecidos antes do crime. Lembra que eu falei para você, as regras têm que ser antes. Eu não posso criar um critério novo depois que comete o crime. Esse cara aqui é assassino, vamos colocar para julgar com esse juiz. Não pode. A prerrogativa de foro não viola o princípio do juiz natural. Deixa eu explicar. Prerrogativa de foro, né? É quando, digamos que a possibilidade, hoje já foi mitigado pelo Supremo isso, deputado, senador só pode ser julgado pelo Supremo por crimes que sejam durante o exercício do seu mandato e ainda tenha a chamada pertinência temática, ou seja, esteja atrelado aos exercícios da sua função, tá? Que antes, uma briga de casal entre deputado federal e a sua esposa, o Supremo julgava. Hoje o Supremo não julga mais isso. Mas e aí, a prerrogativa de foro fere essa regra do devido do juízo natural? A resposta é não.
tá? Não fere, porque também é uma premissa constitucional. Que mais? Não há nenhuma vedação, impedimento em relação aos foros de eleição como instituição do juízo arbitral. Como eu falei para você direcionar uma ação, tem que ter uma regra determinada. Mas as partes, elas podem convencionar, elas podem fazer um acordo e falar num contrato que um juiz, não togado da justiça, mas um juiz, um árbitro, vai dirimir, vai conferir qualquer realização, ele neutro, vai poder julgar qualquer conflito entre eles, julgar em termos, né? Lato sensu. Isso fere o princípio do juiz natural, escolher se ele tem regras determinadas, já consolidadas na justiça, juiz arbitral, não. Porque a lei também tem a lei que fala sobre o árbitro, ela também possibilita isso. Então não está indo contra a lei, porque existe a previsão legal. Beleza? Maravilha! Eu acho que já estamos habilitados para poder fazer questões. Só um detalhe, o Supremo já tem reconhecido a figura do promotor natural também, viu, gente? Aquele promotor competente para poder processar. O promotor natural é o cara que processa, não o que julga. É o cara que vai, um inquisitor, ele que vai fazer a proposta da ação judicial. Beleza? Vamos lá. Questão. Edson era investigado pela prática de um crime e estava com receio de ser julgado por um juiz federal, que considerava seu inimigo, seu desafeto. Ao conversar com seu amigo Pedro, estudante de Direito, foi informado que a Constituição da República dispõe em seu artigo 5º, inciso 37, que não haverá juízo ou tribunal de exceção. À luz da sistemática constitucional, o comentário de Pedro indica que a causa de Edson será julgada pelo juiz federal que a escolher. Os critérios de escolha do juiz federal devem anteceder a prática do crime. Olha lá, maravilha. As regras de competência não admitem exceção, aplicando-se a todos. A competência de todos os juízes deve ser detalhada na Constituição, sem exceção. Não tenho regras de competência estabelecidas na Constituição, que eu também tenho em lei. Ok? Está errado. Os critérios de escolha do juiz federal devem anteceder a prática do crime. É isso daí que vê o princípio do juiz natural. Mais uma. Vamos lá. Olha lá. Institui inciso 37 do artigo 52 da Constituição da República Federativa do Brasil que não haverá juiz ou tribunal de exceção. E o inciso tal, inciso 53, estabelece que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Através dos incisos citados, a CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil, adota o princípio do juiz natural? Contraditório? Não, né, gente? A resposta do quê? Juiz natural. Não falei, mas deixa eu falar de identidade física do juiz. Não está na Constituição, tá? Normalmente ele é cobrado nas provas de processo penal e processo civil. Ou trabalhista. Identidade física do juiz, só para conhecimento, é o juiz que colhe a prova, que faz a instrução, deve ser o mesmo juiz que vai sentenciar, ok? Identidade física do juiz é isso, é quando o juiz que colhe a prova é o mesmo juiz que irá realizar a sentença, beleza? Nada mais que justo. Terceira questão, trata assim, nos termos do artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O dispositivo constitucional citado consagra o princípio do juiz natural. Tá fácil, professor? Muito fácil. Mais uma questão, vamos lá. Quarta questão. O artigo 5º estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção, inciso 37, e ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, 53. Essas disposições constitucionais expressam o princípio da independência judicial, do contraditório, do juiz natural, do promotor natural, da competência legal. O promotor natural veio de infiltrado aí, viu, gente? Mas, na verdade, o princípio é o juiz natural. Mas tem-se entendido também a aplicação do promotor natural nesse dispositivo, mas é entendimento do Supremo. O que vale é juiz natural. Quinta questão, vamos lá. Leia a seguir os seguintes artigos enunciados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E a partir dos respectivos conteúdos responda. Primeiro, artigo 5º. Inexiste juízo ou tribunal de exceção.
Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Beleza. Qual o princípio a seguir melhor sintetiza o conteúdo? Letra A, razoabilidade. Letra B, do juízo e do promotor natural. Letra C, ampla defesa. Letra D, contraditório. E aí? Duplo grau de jurisdição. Vamos lá. Letra B, do juiz e do promotor natural. Nessa questão, a IBAGE 2017, ela já incorporou a ideia desse princípio também para o promotor natural, seguindo o entendimento do Supremo. Beleza? Naquela questão anterior, como veio sequinha falando só juiz natural, vamos voltar? Aí você fica só com ele, ok? Só com ele. Aqui ele colocou o promotor separado, tá? CESP, colocou separado. O CESP também reconhece, só que aqui ele colocou separado, ok? Aí você tem que optar, o que está na Constituição é juiz natural. Você está comigo? Aqui no IBAGE, olha a outra banca, 17 também, falou, só que agora ela reconheceu o promotor natural. E se você colocasse juiz natural, juiz e promotor natural, tá certo, veja. Ela reconheceu a existência dos dois, só que colocou no mesmo marco. Se colocasse separado, eu teria que marcar o quê? Juiz natural. Entendeu a sacada? Beleza? Então é importante saber que as provas vêm reconhecendo também a existência do chamado promotor natural. Promotor de justiça. Bacana? Observação ainda sobre isso daqui. Nós temos o chamado IDC. O que é o IDC? Está no artigo 109. Eu tenho que falar sobre ele. Que quando eu falo de juiz natural, eu também tenho que falar do IDC. O que é o IDC? É um incidente, anota aí, incidente de deslocamento, de competência. Incidente de deslocamento de competência. Anotou? Incidente de deslocamento de competência. O que é isso, professor? Vamos lá para o 109, parágrafo 5º, fala assim. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, grifa. Não é qualquer hipótese. Quem? PGR, Procurador-Geral da República. Não é Procurador-Geral de Justiça. Esse cara, Procurador-Geral da República, é o chefe dos chefes do promotor de justiça. É o representante maior do Ministério Público no Brasil. Ele, para a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais e direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá, grifo o verbo, poderá suscitar perante, e aí vem a pegada, vou colocar até em vermelho. Aqui é mais comum em prova, vou até colocar em vermelho. O vermelho está aqui, ok? Poderá suscitar, pedir, para quem? Para o STJ. Suscitar o STJ, que não é o STF, em qualquer fase do inquérito, em qualquer fase, não é só na fase de inquérito, qualquer fase, grifa também, qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, grifa, vai para a Justiça Federal. O que é isso, gente? Imaginamos, teve esses caso daquela missionária Dorothy, né? Stentz, o que aconteceu? Ela foi assassinada no Pará, se não me engano, e o processo não estava andando, velho. Não estava andando. Estava lá, o processo estava parado. O Procurador-Geral da República viu essa situação e falou, pera lá. Ele foi e pediu para o STJ, você deixa eu pegar esse processo que está na vara estadual e levar para a Justiça Federal? O STJ fala, para quê? Cara, eu tenho que fazer a aplicação dos direitos humanos, que a nossa Constituição garante, e ainda nós tivemos essa proteção, essa obrigação, diante de tratados internacionais. Então, para dar efetividade, deixa eu mandar para a Justiça Federal, que é agorizada lá, o Juiz Federal vai tomar conta. Pode ser? Pode. Manda. Ok? Perigoso. Quem pede, qual o motivo e quem que autoriza. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer a questão para fechar essa parte. A emenda constitucional 45 de 2004, realmente, esse incidente veio com a emenda, só veio em 2004. Ela não é de fábrica. Esse IDC não é de fábrica, não é de 88. Fala assim, um importantíssimo dispositivo referente às hipóteses de grave violação de direitos humanos no Estado Democrático de Direito, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Podendo-se afirmar que o Procurador-Geral da República bateu, poderá suscitar perante o Supremo Tribunal Federal. Aí não, né, gente? Supremo não é o Supremo, é quem? STJ,
Em qualquer fase do inquérito ou processo incidente, deslocamento de competência para a Justiça Federal. Veja, prova de agente penitenciário, tá? Prova de agente penitenciário. Tá ok? Errado, ok? Beleza? Ficou esperto, IDC, não erra mais. STJ, Procurador da República, Procurador-Geral da República, que vai pedir para o STJ violação de direitos humanos e vai para a Justiça Federal. Sem erro, nunca mais erra. Vamos tomar um café e a gente volta a tratar Tribunal do Júri. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.